Jesus estava dizendo que Paulo estava recalcitrando contra os agrilhões. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26 e no versículo 14, vai dizer Paulo que quando ele estava a caminho para Damasco, ele ouviu uma voz em hebraico que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar-te contra os agrilhões. Você sabe o que é um aguilhão? Você sabe para que serve uma aguilhada? Não? Então vem comigo aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Olá, meus queridos, se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ione Miranda e essa é a Tarde da Bênção. O que nós podemos compreender com a leitura desse texto? E todos caíram por terra quando ouviram uma voz em hebraico, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que Jesus teve que usar uma metáfora para falar com Paulo quando ele teve esse encontro com ele no caminho de Damasco? Naquela época, o provérbio mais usado era exatamente esse: duro é recalcitrar-te contra os agrilhões. O que é um aguilhão? Um aguilhão, ele é uma haste de ferro no extremo de uma vara com 2,5 metros, denominada aguilhada. Na Bíblia, nós vamos ter um exemplo lá em Juízes, no capítulo 3 e no versículo 31, aonde vai dizer que Sagar, filho de Anate, ele vai pegar uma aguilhada de boi e ele vai matar 600 filisteus. Então a aguilhada era um instrumento usado com bois. O animal, o boi, ele era colocado no carro de madeira, no carro de tração. E toda vez que aquele boi ele ia dar partida, que ele ia sair, ele começava a ser recalcitrante contra a ordem do seu senhor. Então o seu senhor precisava pegar essa aguilhada e começar a lhe cutucar o calcanhar para que ele pudesse sair e dar partida. Mas para aqueles animais que eram recalcitrantes a essa ordem, eles só se feriam e eles só se machucavam. Então aqui nós podemos ver 3 definições para aguilhão. Primeiro, ele servia para dar partida do animal na hora da sua saída. Segundo, ele servia para disciplinar o animal. E terceiro, ele servia para limpar as crostas das rodas dos carros de boi. Então, toda vez que o animal tornava-se resistente e recalcitrante, o dono, o seu senhor, ele precisava usar uma aguilhada para lhe ferir o calcanhar. E é nessa perspectiva que Jesus está falando com Saulo. Mas quem foi Saulo na Bíblia? Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso. Ele foi enviado para Jerusalém para ser educado aos pés do sábio Gamaliel. Ele foi educado na mais severa seita do farisaísmo e do judaísmo. Ele seguiu com zelo as tradições dos seus pais. Isso está lá na carta aos Gálatas 1. Ele foi muito zeloso e muito cuidadoso com as leis. Mas o cristianismo despontou em Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém, ele passou por Samaria, por Antioquia e foi para Damasco. Então Saulo estava com o seu coração muito zeloso, voltado para as leis, que ele queria acabar com essa marcha do cristianismo. Tudo o que ele queria. Mas o sábio Gamaliel, ele vai lhe dar um conselho. Saulo, se esta obra foi o Senhor quem começou, pode ter certeza que ela vai prosperar. Mas, se não é do Senhor, fica tranquilo, porque ela vai parar. Mas Saulo, ele não queria saber de nada. Tudo que ele queria era saber, era parar com aquela marcha do cristianismo, porque o seu coração estava muito voltado nas leis aonde ele foi criado. Então ele vai pedir cartas para os sacerdotes para ir até Damasco.
Só que o que ele não sabia, primeiro, é que aquela obra era do Senhor. E segundo, o que ele não sabia, que o Senhor já havia marcado um encontro com ele. Pois bem, se você está conseguindo entender e compreender essa passagem da Bíblia, já se identificou e gostou? Não esquece não de apertar esse botão e fazer a sua inscrição, para que você possa estar sempre por dentro da tarde da bênção e aprendendo essas palavras preciosas, para que você possa levar para frente e evangelizar as pessoas que precisam e necessitam. Então, o que vai acontecer? Uma súbita luz vai envolver e cercá-lo e vai lançá-lo por terra. E todos que com ele estavam caíram por terra. Quem eram aqueles que estavam com eles? Eram homens preparados para quando chegassem lá em Damasco, prendessem e levassem de volta aquelas pessoas para Jerusalém para as puni-la com a morte, assim como já havia acontecido em outros exemplos. Mas o que Saulo não sabia é que o Senhor havia marcado um encontro com ele, e isso era definitivo. E o interessante é que Jesus vai enfatizar por 2 vezes o seu nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? No dicionário Strong, Paulo quer dizer desejado. E tudo que Jesus estava dizendo para ele naquele momento era: Paulo, desejado, desejado, o quanto eu te desejei. E já separei para você uma grande obra, algo que eu tenho glorioso para colocar nas tuas mãos. Mas a hora que ele ouviu a voz, porque primeiro, Saulo era judeu e Jesus era judeu. Então ele precisava ouvir na voz do seu povo a voz do Messias. E a hora que ele conseguiu ouvir essa voz, ele converteu seu coração ao cristianismo. Então ele entendeu que ele não deveria perseguir, mas ele deveria lutar por essa causa tão nobre que é o cristianismo. E o mais interessante é que o Senhor desejou ele a todo momento. Ele vai dizer: eu precisei usar um aguilhão, mas toda vez que eu usei esse aguilhão para alcançar o teu coração, você foi muito recalcitrante, você foi muito resistente. E sabe o que aconteceu? Isso só acabou te ferindo. Mas a hora que você ouviu, compreendeu e converteu o seu coração, aí você entendeu o que eu havia preparado para você. E ele se tornou um grande apóstolo e Deus fez uma obra gloriosa na vida deste homem. Sabe, muitas das vezes você está assim, como Saulo, sendo recalcitrante à vontade do Senhor. Você não tem ouvido e compreendido a voz do Senhor. Em vez de você lutar a favor, talvez você esteja lutando contra uma causa, achando que às vezes não é de Deus. E o Senhor está usando um aguilhão. Ele vai dizer para ele: eu precisei, Saulo, usar um aguilhão para tentar alcançar o teu coração. Sabe como? Lá, no testemunho de Estevão, você estava lá. Eu tentei usar esse testemunho de Estevão para que você pudesse ver o crescimento desse cristianismo e você fosse alcançado. Mas naquele momento você estava resistente. Talvez o Senhor está te mostrando algo, mas você está tornando cada vez mais resistente e recalcitrante à vontade do Senhor. Mas que hoje você possa tornar os seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Que hoje você possa parar de se ferir e parar de se machucar e deixar que o Senhor alcance o teu coração e converta a palavra de Deus. Porque assim como ele desejou Saulo, ele foi muito desejado, o Senhor também desejou a tua vida. Ele te escolheu para uma grande missão aqui nesta terra, para fazer a vontade do Pai. Torne os teus ouvidos sensíveis. Deixa o Senhor falar com você, que você possa ouvir a voz suave,
sublime e doce do Senhor alcançar o teu coração. Este foi o vídeo de hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.